Vamos falar então, Floquinho, sobre 6 dicas de treino para magros iniciantes. Então já clica no gostei, se inscreve no canal. Lembra que dia 24 de novembro, às 6 horas da tarde, tem promoção da minha consultoria online e também dos meus cursos, tá? Desconto de até 40% porque é Black Friday. Já dá uma olhadinha aqui nos comentários para mais informações. Pois bem, meu amiguinho magro iniciante. Uma coisa que eu vejo que você tem muito problema, então eu vou abrir a nossa lista número 6, que é não tenha medo de treinar. Às vezes eu pego um aluno novo na consultoria e aí eu passo um treino de 6 vezes por semana. Ele fala, Leandrão, não é melhor eu ir de 4, não? Porque de 4 eu acho que eu vou conseguir me recuperar melhor. 6 vezes eu não sei se eu vou dar conta de comer tudo que eu preciso. Não. A gente tem uma carga semanal de estímulo, certo? Então tá aqui, ó, isso aqui você tem que fazer com o teu corpo. Belezinha? Beleza. Você pode dividir isso em 4 ou 6 vezes. Eu já fiz um vídeo específico sobre isso, tá? Lembra de procurar Leandro Twin mais tema. Eu devo treinar 4 ou 6 vezes por semana. Mas de forma geral, para a maior parte das pessoas, de 4 a 6 vai dar os mesmos resultados. Por quê? Porque 6 vezes por semana os treinos vão ser menores, 4 vezes os treinos maiores, só que você tem mais tempo de descanso. Ou seja, vê o que fica melhor para a sua rotina, mas não tenha medo de treinar. Vocês têm medo, às vezes, de passar mais de 1 hora na academia. Se você vai treinar um treino ABC, 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta só, provavelmente seu treino vai durar 1 hora, 1 hora e 15. Tá tudo bem, você tem outros dias descansando. Se você treina 6 vezes por semana, esse treino vai cair para 35, 40 minutos, porque você vai mais vezes. Mas os treinos são mais curtos também. Então, o problema de você magro iniciante não é treino. Tá? Tira isso da sua cabecinha. Número 5. O problema é o aeróbico, né, Leandro? Não faço aeróbico nem ferrando. Pelo amor de Deus. Tem uma aula só sobre isso lá no meu curso, que ensina como montar um treino e periodização do zero. O link está na descrição. Galera, o aeróbico, ele é fundamental. Só que a gente tem um modelo específico. O que a gente quer quando a gente está querendo ganhar peso? A gente quer ganhar músculo, para isso a gente tem que treinar pesado, para isso a gente tem que ter força, tem que ter fôlego. Não é? Imagina, vou pegar um fumante, faz um agachamento aí. Ele não leva o quadríceps até a falha, porque o coração e o pulmão vai parar o exercício antes. E ele não vai conseguir um bom desenvolvimento. Se ele tivesse fôlego, isso melhoraria muito. Por isso que o cigarro atrapalha. Logicamente, o cigarro não vai atrapalhar numa rosquinha concentrada, que é um exercício isolado, não vai exigir muito do condicionamento cardiorrespiratório. Agora, num terrão, numa remadona curvada, vai sentir. Então, você fazer o aeróbico para melhorar a capacidade, né, de VO2 máximo é fundamental. Como é que eu faço isso, Leandro? Lógico que existem várias maneiras. Mas, por exemplo, o HIIT é excelente. 1 minuto correndo e 1 minuto só caminha. 1 minuto corre, 1 minuto só caminhando. Isso vai te elevar a frequência cardíaca lá para cima e depois não é que vai descer. Vai ficar ali por volta de 120, 130, 140, depois pá, vai para 170, 180, 200 e volta de novo. Você fazendo isso, por exemplo, 10 minutinhos, ou seja, 5 correndo, 5 só caminhando, de forma alternada, lógico, isso aí 3 vezes por semana que você fizer, 4 vezes por semana, já está ótimo. Já vai melhorar muito o seu condicionamento cardiorrespiratório para você conseguir fazer os exercícios mais importantes para a hipertrofia em termos de quantidade, que são os exercícios compostos. Então faz aeróbico sim. E aí eu vou adiantar o número 4 então, que é o HIIT. Tá? O HIIT para isso é o melhor, eu já expliquei. Eu tô tão adiantado que eu mesmo fiz a lista e eu já fui falando já. Então vamos para o nosso número 3, que você tem que focar na largura. Você que é magro, você normalmente é mais fechadinho, certo? Então a sua cintura é fina, mas as suas costas e ombros também são finos, são estreitos. Então foca em ficar largo. É muito importante você trabalhar a largura, e a largura traseira. Aumentando o quê? As suas costas em termos de largura e os seus ombros. Quando eu faço uma remada, eu estou melhorando o quê? Espessura. Eu estou crescendo as costas para trás, ó, porque eu estou puxando de frente para trás, então vai crescer as costas para trás. Quando eu estou fazendo uma puxada vertical, e já fica a dica, tá? Quando você for fazer a puxada vertical, você nunca joga o cotovelo para trás. Você pode fazer agora enquanto está assistindo esse vídeo. Ó, joga o cotovelo para trás e fica com a mão ali. Não pegou muita coisa.
Agora, traz esse cotovelo para frente. Você fala, caramba, Leandrão, ficou durinho aqui atrás na hora. Então, quando você for fazer, tenta trazer o seu cotovelo no oblíquo, para focar muito nessa parte. Eu vejo muitos alunos novos na consultoria fazendo uma execução errada disso. Muitos falam, nossa, Leandro, eu nunca peguei. Quando você falou dessa diquinha aqui, agora começou a crescer atrás. É isso, para focar largura. Então faz bastante puxada vertical e faz também, ó, elevação lateral para dar foco na cabecinha lateral. A parte da frente você recruta bastante com o peito. A parte de trás você recruta bastante com as costas. Mas a cabecinha lateral é mais no elevação lateral, no desenvolvimento, certo? Então foca bastante em largura do seu shape. Logicamente você vai treinar tudo, mas eu estou dizendo que não esquece das puxadas, não esquece das elevações laterais. Número 2, você tem que tomar um cuidado. Eu falei isso outro dia lá no Instagram, a cobra caixinha de perguntas todo dia, se quiser me mandar uma dúvida, @LeandroTwin. Lembra de procurar Leandro Twin mais tema, né? Lógico, antes. Mas o ganho de força de vocês costuma ser rápido. Por quê? Porque vocês, que são magros, vocês podem comer bastante. E aí, comendo bastante, a força tende a progredir rápido e a articulação não dá conta. A gente já falou do problema cardiopulmonar, beleza? Então você está fazendo o HIIT, você não tem mais um gargalo, ok? Um gargalo na garganta, que é basicamente isso, porque o ar está entrando ali, mas não está chegando por vias respiratórias no pulmão, chegando na corrente sanguínea, fazendo a troca gasosa com eficiência. Então você matou isso aqui, beleza. Agora você tem fôlego. Então a sua força vai progredir mais rápido ainda. Você está atacando comida, você tem condicionamento cardiorrespiratório, sua força vai subir. A articulação, o tendão, às vezes não acompanha. Então é importante fazer uma periodização de treino. Então pau, 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 descanso. Pau, 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 descanso. Vou pegar uma semana e vou trabalhar com repetições mais altas. 20, 25 repetições. Para quê? Para eu descansar a minha articulação e continuar exigindo da musculatura. É um estímulo diferente. Essas nuances são importantes. E por fim, a dica número 1, que é uma dica relacionada à suplementação. Eu não sou nenhum idiota, ou aqui pelo menos eu não estou sendo, porque eu sou idiota em muitos pontos. Mas a creatina. A creatina é o melhor suplemento para o magro, mesmo que seja iniciante. Porque o ganho de força, como eu falei, se você faz tudo certo, se você está fazendo uma boa dieta, se você está treinando até a falha, se o seu condicionamento cardiorrespiratório está bom, você jogar a creatina é o plus que falta para ganhar um pouco mais de performance de treino. Só que existem várias coisas sobre a creatina. Por exemplo, fazer mal para os rins a gente meio que já sabe que não faz, né? Mas e o lance, por exemplo, do couro cabeludo? E o lance da retenção de líquido? E o lance dela melhorar a recuperação? Será que é verdade? Será que ela melhora o ganho de força mesmo? Como ela melhora? Devo fazer a saturação? Devo tomar ela de pré-treino? Devo cancelar a cafeína? Eu vou fazer o seguinte, tem tanta coisa sobre creatina que eu vou deixar a indicação deste vídeo aqui. Ele é um pouquinho mais longo, sim, tá? Mas você que é magro iniciante não pode ter preguiça. Então já mostra que você não tem preguiça e assiste esse vídeo inteiro para resolver as dúvidas sobre creatina.